Caríssimos, ainda durante o título 2, Crimes contra o Patrimônio, a gente vem agora para o capítulo 6, que trata do estelionato e as outras fraudes. Bom, o estelionato vem assim definido lá no artigo 171. Obter para si ou para outrem, vejam bem, já vantagem ilícita em prejuízo alheio. Olha o binômio aí já se formando. Vantagem ilícita em prejuízo alheio. Tem que ter esse binômio no estelionato. Induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos, além da multa. Vejam bem, meus amigos, para existir estelionato, primeira palavra que eu tenho que observar é que ele me pede a obtenção. Olha lá, obter. Então, para existir a consumação desse crime, o autor tem que conseguir. Conseguir o quê? Uma vantagem ilícita. E essa vantagem ilícita tem que gerar um prejuízo. Então, a vítima tem que ter um prejuízo, o autor tem que ganhar uma vantagem ilícita para ter o estelionato formado. E essa vantagem ilícita, o autor consegue obter através do erro. O que é o erro? O erro é a falsa percepção da realidade. Então, o autor empregando algum artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento, ele gera na vítima essa falsa percepção da realidade. A vítima percebe o fato de uma forma errada, de uma forma distante da realidade. E é por isso que a vítima concorda, entrega para o autor essa vantagem ilícita. Ok? Bom, crime de estelionato, então, eu tenho essa vantagem, esse binômio, né? Vantagem ilícita e prejuízo alheio. Artifício e ardil fazem parte dessa questão da fraude, né? Dessa questão do engano. E só haverá estelionato quando houver aptidão para iludir. Então, vejam bem, essa fraude tem que ser capaz de iludir a vítima. Se for uma fraude que não é capaz de iludir a vítima, eu não tenho o estelionato, porque ela não é capaz de gerar o erro. Tá ok? Quando o agente consegue oferir essa vantagem, né, o delito está consumado. Por quê? Porque aí eu tenho as duas vertentes do estelionato, a vantagem e o prejuízo. No parágrafo 1º fala assim, se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme aquele artigo 55 que nós já comentamos. Então, duas coisas, criminoso primário, ou seja, ele não tem uma condenação anterior por outro crime transitado em julgado, tá certo? E a coisa é de pequeno valor, ou seja, aquela que a doutrina majoritária entende como até um salário mínimo. O que o juiz pode fazer? Substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir de 1 a 2/3 ou aplicar, inclusive, somente a pena de multa. Bom, figuras assemelhadas ao estelionato. Tá? Primeiro, inciso primeiro, lá no parágrafo 2º, disposição de coisa alheia como própria. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação, em garantia, coisa alheia como própria. O que o autor faz aqui? Ele engana, ele emprega a fraude, tá certo? Para quê? Para vender, por exemplo, uma coisa que não lhe pertence, pertence a terceiros. Quantas vezes que a gente vê noticiando aí, né, uma fraude nesse sentido, onde uma pessoa se fez passar por proprietário de um lote, principalmente uma praia, não é? Coloca, faz um encarte, faz uma cabana ali naqueles terrenos e vende aquele terreno como se fosse dele. O comprador ele não olha a documentação de forma atenta, correta e acaba por comprar uma coisa que não pertence a ele. Isso é estelionato também no inciso 1º. Segundo, alienação ou oneração fraudulenta da própria coisa. Olha só, vende ou permuta, dá em pagamento, em garantia, coisa própria. Olha, agora a coisa é do cidadão. Inalienável, gravada de ônus, litigiosa ou imóvel que prometeu a vender a terceiros, mediante pagamento em prestação, olha lá,
silenciando sob qualquer dessas circunstâncias. De novo, a gente emprega o quê? A fraude, o erro. Ele vende agora uma coisa que pertence a ele, mas aquela coisa tem algum problema, alguma pendência, né? Um imóvel, por exemplo, hipotecado. O imóvel é meu, mas está hipotecado. Eu vendo a um terceiro, mas não falo que o imóvel está hipotecado. E o terceiro não olha, não pesquisa para saber sobre o imóvel. Se ele soubesse da hipoteca, ele não teria me comprado. Perfeito? Então eu vendi silenciando sobre essa circunstância, que inviabilizaria o negócio. Cai no estelionato. Defraudação de penhor. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Então vamos lá. Nesse caso aí eu tenho credor é aquele que tem o crédito e devedor é aquele que deve o crédito. Tá ok? O que acontece? Geralmente, para garantir esse pagamento de dívida, existe um objeto. Vamos colocar a compra e venda de um veículo. Tá ok? Eu vendi o meu veículo e o comprador me deve um dinheiro. O que garante essa dívida? O veículo. Só que o veículo, nesse caso, que é a garantia pignoratícia, está na propriedade do devedor. Então, aquilo que garante a minha dívida está com o devedor. Se esse devedor pegar essa garantia e vender, ou seja, ele está também fraudando a relação. Cai no inciso 3º. Inciso 4º. Fraude na entrega das coisas. Defrauda substância, qualidade, quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Então, eu combino, por exemplo, sou produtor de café, combino entregar um café de qualidade A, de exportação, tipo exportação. Falo que o meu café é bom, mando foto, etc. Quando eu entrego para aquele que me comprou, eu entrego um produto muito inferior, um café de qualidade bem ruim, bem abaixo. Então, eu fraudei na qualidade, tá certo? Posso fraudar na substância, posso fraudar na quantidade, tudo isso é erro. Induz a pessoa em erro primeiro para fazer um negócio, depois fraude. Fraude para recebimento da indenização ou valor do seguro. Destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, por exemplo, um carro. Ou lesa o próprio corpo, né? Seguro do corpo, né? Seguro da pessoa. O próprio corpo ou saúde, ou agrava as consequências da lesão ou da doença. Qual que é o objetivo? Com o intuito de haver indenização ou valor do seguro. Ou seja, o autor tem uma apólice de seguro, não é? E para receber aquele seguro ele frauda, ele leva em erro, né? Eu destruo o meu carro para receber o seguro. Perfeito? Simula um acidente para receber o seguro. Tá ok? Tem o seguro da integridade física. Corta um dedo para receber o seguro. Tudo é estelionato. Fraude no pagamento por meio de cheque. Emite cheque sem suficiente provisão de fundo em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. O autor aqui, ele leva também, ele emprega a fraude por quê? Porque ele emite o cheque já sabendo que aquele cheque não tem fundo. Perfeito? Ele não emite o cheque para daqui a 30 dias e depois que bate lá ele acha que tem fundo e não tem. Não é nesse sentido. Aqui não, aqui quando ele está emitindo, colocando em circulação o cheque, ele já sabe que o cheque não tem fundo. Cai em estelionato. Ou ele emite o cheque tem até fundo, mas ele corre lá, inventa um motivo, faz uma ocorrência de sumiço do cheque, vai lá no banco e frustra o pagamento, né? Manda tirar aquele cheque, né? Sustar o cheque, aí cai ali, ó. Estelionato. E aí, meus amigos, veio a questão também, igual lá no furto, da fraude eletrônica. Parágrafo 2º-A. Olha só, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos,
envio de correio eletrônico fraudulento, que é o que mais tem ocorrido hoje, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, o agente aqui, o autor, ele consegue a vantagem eletrônica por quê? Por meio dessas informações relacionadas à vítima. E ele obtém essas informações pela própria vítima ou por um terceiro, né? Mas por que consegue? Porque ele induz em erro aquela pessoa. O grande diferencial é que a atuação do agente aqui, ela é por meio eletrônico. Perfeito? Ou seja, a vítima, o terceiro, ele é induzido em erro mediante o quê? Olha lá no artigo. Mediante as redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, né? Ele é levado a clicar em um determinado link por conta de uma propaganda, tá ok? Contato telefônico, ou seja, simulando, né, uma ligação de uma operadora de cartão de crédito, uma operadora de agência de viagem, alguma coisa nesse sentido. Um envio de correio eletrônico fraudulento, e-mail, imita lá uma correspondência ou um boleto que a gente tem que pagar efetivamente, né, mas que quando você clica ele te leva a fazer um pagamento ou um depósito em uma outra conta que não é aquela correta, né, ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Ou seja, existe toda uma fraude, todo um engano e você acaba entregando o bem, né, fazendo o depósito, fazendo a transferência, fazendo o pagamento, tudo baseado no erro. Bom, vamos conseguir contrabalancear isso, né? E aí, como eu falei lá no furto, eu tenho que conseguir diferenciar o furto mediante fraude por conta desse dispositivo eletrônico ou informático e o estelionato mediante essa fraude eletrônica, né? Então, lá no furto, o agente subtrai, ele que subtrai a coisa ali é móvel por meio desse dispositivo eletrônico. Perfeito? No estelionato, o agente, na verdade, obtém a vantagem ilícita. Ele utiliza essa informação fornecida pela vítima ou por um terceiro, que, na verdade, induz, né, através do erro, cria essa situação na cabeça da vítima por meio dessa questão da rede social, por meio de contato telefônico, por meio de e-mail fraudulento, e consegue obter a vantagem. Então, em uma existe subtração, na outra existe obtenção, né? E aí eu coloco no slide, para ficar bem claro, a questão do exemplo que caracteriza o furto e do exemplo que caracteriza o estelionato. Um com subtração, um com obtenção. Perfeito? Depois vocês leiam, por gentileza. Parágrafo 2º-B. A pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo considerada a relevância do resultado gravoso, vai aumentar de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante utilização de servidor fora do território nacional, e repete aqui o que nós falamos lá no furto, né? Que quando eu tenho essa questão do servidor fora do território nacional, o que acontece? Para o país existe uma dificultação no sentido de buscar o autor, de fazer ele pagar por aquilo que ele praticou, baseado nas leis brasileiras, perfeito? Então existe um problema relacionado, inclusive, à soberania nesse caso, justifica o aumento da pena. Parágrafo 3º, no estelionato, ele fala assim, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público, ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Por quê? Porque nesses casos existe um interesse público, gente. Toda vez que o interesse público é lesado, ou seja, eu tenho uma sociedade lesada, não é uma pessoa, uma vítima lesada. Então, por conta disso, existe também um aumento da pena, o crime é mais grave. O estelionato contra idoso ou contra vulnerável. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso, ou seja, aquele que tem idade igual ou superior a 60 anos, ou contra vulnerável, aquele menor de 14 anos, aquele deficiente mental. Por quê? Por causa da relevância desse resultado mais gravoso. Tá
tá ok? Pessoas mais vulneráveis, que são mais facilmente alcançadas pelo autor do crime em decorrência da sua vulnerabilidade. O parágrafo 5º veio e trouxe que este crime, ou seja, o estelionato, a regra é o crime ser de ação penal pública condicionada à representação. Então fala assim, somente se procede mediante representação, é a regra. E aí depois eu tenho as exceções. Qual que é a exceção? Salvo se a vítima for. Ou seja, nesses 4 casos que nós vamos falar agora, que nós vamos citar, o crime é de ação penal pública incondicionada. Quando a vítima é a administração pública direta ou indireta, porque aí eu tenho uma sociedade sendo prejudicada. Quando a vítima for criança ou adolescente, porque eu tenho um vulnerável ali. Contra a pessoa com deficiência mental, outro vulnerável. E contra o maior de 70 anos de idade ou incapaz, também por causa da vulnerabilidade. Perfeito? Então a lei veio e trouxe uma maior proteção à sociedade, quando fala da administração pública, e às pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade. A competência para julgar o estelionato, no caso em que o prejuízo ocorreu em local diferente da obtenção da vantagem. Então, olha só, por conta dessa questão do estelionato relacionado às redes sociais, né, à internet, etc., a gente tem esse problema. E aí? O golpe foi aplicado em um determinado local, a vantagem foi obtida em outro local. O que fazer? Quem julga? Né? Algumas vezes pode ocorrer que a vantagem lícita ocorre em um local, prejuízo em outro. Né? Aí veio a Lei 14.155 em 2021 e insere o parágrafo 4º no artigo 70 do Código de Processo Penal, que fala o quê? Que leva em consideração o local do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítima, a competência se firma pela prevenção, ou seja, pelo aquele juízo que manifestou primeiro. Então agora é possível, né, que o crime, que o juiz que vai julgar, o juiz que vai julgar a causa, ele leva em consideração o domicílio da vítima, daquele que foi vitimado no caso, e não na situação do autor, mas levando em consideração a vítima. Estelionato que é praticado por meio de cheque sem fundo. Aí é um exemplo, né? O estelionato nessa seara, o que acontece? Também dá esse problema com relação à competência de julgamento. Então eu coloquei até um exemplo para facilitar. Pedro, que mora no Rio de Janeiro, faz compra de roupas, né, numa loja de Juiz de Fora, Minas Gerais, né, totalizando 4 mil. As mercadorias são pagas com o cheque de titularidade do Pedro. E quando ele faz o pagamento, ele já sabe que o cheque não tem fundo. Tá ok? O cheque, então, é emitido por Pedro, mas esse cheque é de uma agência lá do Rio. Então, olha só, o cheque é do Pedro. O cheque foi dado em Juiz de Fora. Mas a agência pagadora é lá do Rio. Antes da modificação da lei, o que acontecia? A competência para julgar seria do juízo do Rio de Janeiro, que é o local onde a agência bancária se situa e que recusa o pagamento por causa da falta de fundo. Né? Com a alteração da lei da 14.155, o que acontece? A competência passa a ser do local do domicílio da vítima, facilita. Né? Foi aqui que ele praticou, que ele deu o prejuízo. Então, a competência vai ser do juiz do foro da cidade de Juiz de Fora. Beleza?